A mamãe e o papai viveu a vida inteira sendo escravo aqui no Egito. Mas você terá uma vida de liberdade, porque o Senhor nosso Deus nos tirou com mão forte da terra do Egito e está nos levando para um dia de alegria, um dia de liberdade, um dia que um olhava para o outro e dizia: que alívio, porque nós não temos que acordar amanhã de madrugada e amassar barro. Um olhava para o outro e dizia: olha, está vendo esses vergões das minhas costas? Nunca mais, porque Deus está nos tirando dessa terra perversa. E eles caminhavam, e enquanto eles caminhavam, o próprio Deus muda o coração de Faraó, porque Deus queria mostrar algo a mais ainda para o seu povo. Faraó enxuga as lágrimas do luto, chama os seus conselheiros e diz: não é possível que nós deixamos esse povo embora. Aparelhem os cavalos e os carros de guerra, porque nós vamos atrás desse povo e eles tornarão ser escravos. E Faraó, junto com a sua comitiva, sai para buscar os israelitas, para trazê-los de volta à escravidão. E eles saem com fúria, com ódio, com raiva, chegar a ranger os dentes de raiva. Em seus corações, provavelmente, eles diziam: vamos piorar o peso da escravidão. Meu filho morreu, mas o filho de muito hebreu vai morrer também. E agora imagine o povo festejando e o povo do Egito vindo atrás com muita raiva. Israel na frente, tranquilo e calmo, vai caminhando, quando de repente eles se deparam com o primeiro obstáculo. Eles estavam em frente ao mar. Para a direita não tinha como correr, para a esquerda também não. Eles precisavam agora tomar uma decisão. O que eles fariam? Porque o mar estava à frente. Quando de repente alguém grita: perigo! E alguém pergunta: por que perigo? E o outro responde: porque alguém viu um carro de Faraó vindo lá atrás. As mulheres começam a gritar, as crianças começam a chorar. Há um pânico geral no meio do povo, que antes estava alegre, agora está triste. O povo que antes cantava liberdade, agora grita morte. No meio do pânico, no meio do desespero, alguém levanta e murmura, dizendo: será que não tinha túmulo suficiente lá no Egito, Moisés? Porque você tirou a gente de lá para nos trazer aqui, para nos matar nesse deserto. O coração batia acelerado. A pressão de alguns estava nas alturas. 18/11, 19/14. Pessoas desmaiando, pessoas gritando de medo, porque sabia que seria cruel o que aconteceria. O mar era intransponível. E em meio àquele medo, Deus toma o seu servo Moisés. Porque sempre no momento de angústia, Deus levanta o servo fiel. E no texto que nós lemos, eu encontro o servo de Deus, Moisés, proferindo 5 frases poderosas. E ele dá 5 ordens ao povo, que nós podemos usar para nós hoje. Você já esteve em um momento na sua vida
que você pensou assim: não tem mais saída? Você já chegou em um momento da sua vida que você sentiu que dali não tinha mais o que fazer? Você chegou naquele ponto que você disse: meu Deus, e agora? Não dá mais para fazer nada. Eu cheguei no meu limite. Quando nós chegamos no nosso limite, quando não dá para fazer mais nada, quando não resta mais nada para fazer, tudo que nós temos que fazer é confiar em Deus. É confiar que Ele se levantará em nosso favor. É confiar que o nosso Redentor vive e que o nosso Redentor fará alguma coisa. Então Moisés, tomado pelo Espírito Santo, ele dá 5 palavras ao povo. E eu quero replicar as palavras de Moisés para a igreja nessa noite. E a primeira palavra que Moisés diz, em algumas versões, é: não tema. Em outras versões é: não tenha medo. Essa é a primeira palavra que Moisés diz: não temais, ou não tenham medo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: não tenha medo. Não, fala para ele acreditar, fala: não tenha medo. O perigo era real, não era uma mera teoria da conspiração, não, era real. O exército de Faraó de fato estava vindo. Eles estavam vendo o perigo, e eles sabiam que eles iam morrer ou voltar a ser escravos. A situação não era agradável, o medo era real. Mas quando Moisés olha aquilo e vê aquelas mulheres, aqueles homens tremendo de medo, ele dá uma palavra de ordem: não tenham medo. Porque na vida, irmãos, nós podemos ter medo, só que o medo não pode nos paralisar. Moisés está dizendo: não temas, não deixe que o medo te pare, não deixe que o medo atrapalhe aquilo que Deus tem para você. Enquanto eles reclamavam, Moisés dizia: não tenha medo, porque confiar em Deus é melhor do que reclamar. Confiar do que Deus vai fazer é melhor do que murmurar. Quando Deus chama Moisés no começo do ministério dele, ele temeu, porque não era mais a hora para ele, na sua lógica, de Deus o chamar. Porque quando ele nasceu, ele foi criado filho da filha de Faraó. Ele tinha acesso às melhores escolas, à melhor alimentação, às melhores roupas, a tudo de melhor que a terra podia oferecer. Ele teve acesso. E quando ele achou que ia governar, que ia ser um homem que ia libertar o povo, com 40 anos de idade, ele comete um homicídio. E para não morrer, ele foge. E ele fica 40 anos preso, 40 anos escondido no deserto, cuidando de ovelhas que nem suas eram, era do seu sogro. E agora, quando ele tem 80 anos de idade, ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro. E de repente, enquanto ele fazia aquilo que ele já fazia há 40 anos, ele vê uma sarça pegando fogo, que era um arbusto. E aquele arbusto que pegava fogo não se consumia, não terminava aquele fogo. Então ele fica encafifado com aquilo. E ele começa a olhar e firmar a vista. Afinal de contas, ele já tinha 80 anos. E quando ele dá um passo para ver melhor o que está acontecendo, além de ver, ele escuta uma voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. Naquele momento Moisés teve medo. Então Deus olhou para ele e disse: Moisés,
a minha obra na sua vida ainda não acabou. Eu tenho algo para fazer ainda através de você. Moisés olha e diz: Senhor, eu já sou velho, eu já tenho 80 anos, chama outro. O meu tempo passou, eu não consigo mais. Talvez quando eu tinha 40 anos eu estava forte, a minha memória estava perfeita. Agora eu tenho 80 anos, chama outro. Deus fala: Moisés, a minha obra na sua vida ainda não acabou. Moisés com medo disse: Senhor, mas eu não sei falar mais, eu sou pesado de língua, Senhor. Deus falou: Moisés, eu sou o Deus que pode mudar totalmente a sua história e levar você a mudar a história do meu povo. Moisés temeu, mas não parou. Ele confiou. E dias depois, o velhinho de 80 anos está chegando com a sua bengalinha na frente de Faraó e dizendo: Deus mandou você libertar o povo. Faraó talvez olhou para ele e disse: um velho de 80 anos vem falar para mim que Deus mandou? Que prova você tem que Deus te mandou aqui? Moisés pega o cajado e fala: olha, Deus mandou eu fazer isso. Quando Moisés joga o cajado no chão, o cajado se torna uma serpente. O Faraó fica assustado. Só que os seus magos vão e fazem algo parecido, mas a serpente de Moisés engole a serpente deles. Moisés vai e pega o cajado na mão e ele vira cajado de novo. Moisés olha para ele e fala: posso estar velho, mas eu não vou temer, porque quem me chamou garante a vitória. Quem me chamou não foi um homem. Quem me chamou e me fez uma promessa não foi um homem, mas foi o Deus que criou todas as coisas. O medo não pode nos paralisar. Moisés olha para aquele povo e fala: eu já tive medo, mas não tema, não pare. Essa é a primeira palavra de ordem. O medo não vence quem confia. Escreve isso aí na sua Bíblia. Quem puder, escreva: o medo não vence quem confia. Anota depois os stories: o medo não vence quem confia. Nada vai parar a igreja do Senhor Jesus. Nada vai parar a igreja do Senhor Jesus. O medo não vai nos paralisar, porque quem nos chamou foi o Senhor e Ele garante a vitória. O Senhor nos levantou porque Ele garante a vitória. Mas depois de lidar com o medo, vem a ordem seguinte. E a ordem seguinte foi essa: não temas, aquietai-vos. Em outras versões está dizendo: fiquem firmes. Eu fui ver essa palavra, fiquem firmes, e a tradução dela no original é muito interessante, porque ela diz assim: não esmoreçam. Não esmoreçam. Mantenham a sua posição. No momento de angústia, no momento de dificuldade, que a gente não sabe o que fazer, não bambeie as suas pernas, não volte para trás, não esmoreça a sua fé, não murmure contra o Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. O homem que não crê em Deus, que não confia em Deus, no momento da dificuldade ele esmorece, no momento da dificuldade ele cai, ele desiste, ele olha para trás, as pernas dele são vacilantes, mas o Senhor disse que aquele que está nele está firme, porque Ele é uma rocha. E aquele que está em Cristo, pode vir a tempestade, pode vir a chuva forte, mas ele não é derrubado, porque a sua firmeza está na rocha que é Cristo Jesus.
Aquele que não está firmado em Cristo, ele olha para os homens. Quando os homens caem, quando os homens escandalizam, ele deixa de ser fiel e dizer: eu estou fora. Eu não quero mais saber desse Deus. Eu não quero saber mais desse Cristo. Aqueles que estão firmes nas coisas que o Evangelho traz, ele simplesmente, quando as coisas se vão, ou quando ele não tem aquilo que ele quer, ele diz: eu não quero mais esse Deus, porque eu estou passando por tanta dificuldade. Mas aquele que está firme na rocha, que é Cristo Jesus, ele diz: tendo ou não tendo, eu não desisto do meu Senhor, porque Ele não desiste de mim. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse lugar. Há uma glória de Deus derramada sobre a igreja, e o Senhor está dizendo: fiquem firmes. Deus está dizendo para a igreja: fiquem firmes, porque Deus não perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Eu estou sentindo algo do céu aqui. Romanos capítulo 8, versículo de número 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas. Faraó vindo, o mar na frente, e Deus dizendo: tudo coopera para o bem do meu povo. Até essa prova que você está passando, até essa angústia que você está passando, até esse vale que você está atravessando, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos choram hoje a perca de um ente querido? Hoje nós tivemos um fato triste na nossa cidade. Um jovem que foi embora tão prematuramente. Mas a palavra é essa: fica firme. Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Escreva essa frase na sua Bíblia: quem fica firme vê a vitória. Quem fica firme vê a vitória. Fica firme, Daniel. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos vacilar. Nós temos que estar firmes. Ficar firme é o que sustenta a nossa fé, enquanto o livramento ainda não chegou. Vocês estão entendendo? Moisés estava dizendo para Israel: fiquem firmes, mas o livramento ainda não tinha chegado. O mar não tinha aberto. Tudo que eles tinham era uma sentença de morte: Faraó vai nos matar, nós vamos morrer. Eles ainda não tinham visto o livramento, mas Moisés estava dizendo: aquietai-vos, fiquem firmes, porque quem fica firme vê o livramento que ainda não chegou. Deus está dizendo: fica firme, porque Ele está mandando o livramento. Oh, glória, aleluia. Quinta-feira passada o Senhor me mostrou algo interessante aqui nesse lugar. Eu via várias enxadas, e eu via muitos trabalhadores chegando de longe e pegando as enxadas, e o Senhor falou ao meu coração que Ele está enviando trabalhadores para essa obra. Nós ainda não contemplamos o livramento, nós ainda não contemplamos os trabalhadores chegando, mas sabemos que eles vão chegar. Sabemos que Deus vai fazer, irmãos. Nunca foi a nossa força, nunca foi a força do nosso braço, mas a força do nosso Deus. Mas enquanto nós não vemos os trabalhadores chegando, nós ficamos firmes em Deus, esperando o milagre acontecer. Enquanto nós não vimos o mar se abrindo, nós ficamos firmes em Deus, esperando, porque Ele vai fazer, porque Ele é Senhor. Aleluia.
Mas em terceiro lugar, Moisés olhou para eles e disse assim: aquietai-vos, aquietai-vos, não temas, e veja a salvação. Fica calmo, gente. Sabe, quando a gente não vê o livramento, a gente tende a se desesperar. Quando a gente não contempla as coisas acontecendo do jeito que nós planejamos, a nossa tendência é ficar desesperado. Eu tenho um problema de saúde que Deus vai me curar em nome de Jesus, chamada síndrome do jaleco branco. Olha que coisa louca, irmãos. Minha pressão é estável, mas se eu chegar na frente de um médico, a minha pressão dispara. Pode ser um dentista, pode ser quem for, a minha pressão vai lá para cima. Ontem eu fui no dentista, quando eu fui medir a pressão 18/11. Aí eu cheguei em casa, a pressão 12/8. Sabe, aquela falta de calma, aquela falta de ficar calmo, não é nosso. Mas o Senhor está dizendo assim: fica calmo, se tranquiliza, porque o Senhor é o Deus que manda o livramento na hora certa. É o Senhor que conhece a nossa vida. Nós não devemos ter a nossa vida por preciosa, mas acreditar que Deus está no comando de tudo. A paz que nós precisamos ter vem da confiança que nós temos em Deus. A paz que eu tenho não vem da confiança que eu tenho em mim ou no meu braço, mas da confiança que eu tenho em Cristo. Por isso que eu me acalmo mesmo em meio à adversidade, Joel. Eu preciso me acalmar, porque a minha paz não está firmada nas coisas que eu faço, mas no Deus que faz todas as coisas. Olha o que diz Salmos 46, versículo de número 10. Salmo 46, 10. Olha que texto lindo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Está passando por dificuldade? Aquieta-se. Pastor, mas o senhor não está vendo? O exército de Faraó está vindo. Moisés olha para o povo e fala: silêncio. Pastor, mas a água começou a bater no pescoço. Fica firme e fica calmo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: fica frio. Fala assim: mas eu sou pentecostal, como que eu vou ficar frio? Então fala melhor para ele, fala: relaxa. Isaías 26, versículo 3, coloca para nós, por favor. Isaías 26, versículo 3, olha esse texto. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A nossa mente precisa descansar em Deus, porque nós confiamos nele. Nós confiamos que ele tem o controle. E é por isso que nós descansamos em paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Olha o que diz esse versículo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, no momento da aflição, coloca o joelho no chão e conte para o Senhor. Olha o próximo versículo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos
em Cristo Jesus. Aleluia. Escreve essa frase aí na sua Bíblia. Quem confia, descansa. Quem confia, descansa. Por que você está tão agitado? Quem confia, descansa. Davi disse assim: fui moço, mas hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. O Senhor Jesus olhou para o povo e disse assim: quem foi que plantou para que os pássaros comessem? Não foram eles, mas nenhum deles morre de fome, porque eu dou o sustento. O Senhor olhou e disse ainda: veja os lírios dos vales. Nem Salomão se vestiu tão bem quanto eles. Deus cuida de nós, Miguel. Miguel, Deus cuida de nós nos detalhes. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer de mostrar para nós que Ele está cuidando. Então Ele diz: calma, porque o mar pode parecer fechado, mas eu vou abrir para vocês passar no meio dele. Pode parecer que as coisas não vão dar certo, mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer dar certo. Quarto lugar, estou caminhando para o fim. Moisés diz: não temas, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, ou contemple o livramento. Moisés falou pela fé: vejam o livramento. Mas qual é o maior livramento de todos? O maior livramento de todos não foi o mar se abrindo, não. O maior livramento de todos não foi lá quando Mesaque, Sadraque e Abednego entraram na fornalha de fogo e o fogo não queimou eles. Não, não foi esse. O maior livramento não foi quando Daniel entrou numa cova cheia de leões famintos. Não, não foi esse. O maior livramento não foi quando Deus mandou maná cair do céu para alimentar o povo. Não foi. O maior livramento foi quando Cristo subiu em uma cruz e disse: Pai, está consumado. Tetelestai. A dívida está paga. Esse foi o maior livramento. Cristo nos salvou da morte eterna. O maior livramento não foi ganhar um carro. Não. O maior livramento não é o meu testemunho de prosperidade, embora Deus prospere o seu povo. Não. O maior livramento foi Ele ter me resgatado das garras de Satanás e ter pago o preço por mim. João 5:24, olha o que diz esse texto: esse é o maior livramento. E se você não entendeu isso, você precisa entender que o maior livramento, o que mais importa para você, precisa ser o sacrifício de Cristo e nada mais. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse é o maior livramento, é a nossa passagem da morte para a vida. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas quando nós cremos em Cristo, nós fomos livres da morte, porque nós passamos para a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o maior livramento, igreja. O maior livramento não era aquele mar aberto, mas era Cristo nos passando da morte para a vida. Esse é o maior livramento de todos. Romanos capítulo 8, versículo de número 1 e versículo de número 2, nos mostra qual é o maior livramento. Povo de Deus, nessa noite, entenda isso. Escreva isso no seu coração.
maior livramento é sair da condenação eterna para a vida eterna. Olha o que diz o apóstolo Paulo: portanto agora, hoje, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque eles não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que diz no versículo de número 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Quem está em Cristo foi livre da morte eterna. Você está em Cristo. Você está em Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que você passou da morte para a vida. E é uma vida que ninguém mais tira de nós, é uma vida eterna. É uma vida para sempre com Ele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que garantia é essa, irmãos? Essa garantia nos constrange, porque Ele sabe o que nós fizemos. Ele conhecia os nossos pecados. Os nossos pecados machucavam Ele. Mesmo assim Ele disse: eu vou salvar vocês. Vou escrever o nome de vocês no livro da vida, e vou livrar vocês da morte eterna. E vou dizer algo mais: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Escreva aí na sua Bíblia. Escreva na sua Bíblia: o sangue da cruz é o nosso mar aberto. Aleluia. O sangue da cruz é o nosso mar aberto. É o nosso maior livramento. É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Pare por um minuto agora. Feche seus olhos e pense no tamanho do livramento que você teve em Deus. Pense nisso. Pense nisso. Se não fosse por Ele, nós estaríamos sendo enviados em menos de 90, 100 anos para o inferno, de tormento eterno. Mas no meio do caminho, como dizia o poeta, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra era Cristo Jesus. Aleluia. No meio da descida para o inferno, o Senhor nos resgatou, Nicolas. Não há maior alegria do que essa: receber o livramento de Deus. O sangue que escorreu na cruz é o nosso mar aberto, que mostra o caminho, como diz Hebreus, vivo para o Senhor. Aleluia. Em último lugar, e eu termino agora o sermão, Moisés diz, no versículo 14: o Senhor lutará por vocês, e vós tereis a vossa paz. Sabe o que isso quer dizer? A quinta palavra de ordem: fiquem calmos, porque quem vai lutar por vocês é o Senhor. Deus lutou por Israel, porque o povo estava desesperado, Kel. O povo estava com medo. Moisés disse: calma, fica em silêncio, fica firme, porque Deus vai fazer alguma coisa. E de repente está todo mundo ali. Está todo mundo ali, tremendo de medo, mas firme. Quem murmurava para de murmurar. E todo mundo ali em silêncio.
tentando manter a calma, tentando fazer a pressão baixar. E de repente, Deus fala para Moisés: o que é que você tem na mão? Eu tenho um cajado de sempre, Senhor. Aquele cajado de quando eu tinha 80 anos, que o Senhor falou comigo na sarça, eu estou com ele aqui. Pega o cajado, porque eu ainda tenho promessa na sua vida. E toca nas águas, porque você não pode, mas eu vou lutar por vocês agora. Ninguém aqui consegue fazer, mas eu vou lutar por vocês agora. Ninguém aqui pode fazer, mas eu sou o Deus que faz milagre acontecer agora. Mas para mim não tem jeito, Senhor. Quem disse que é você que vai fazer? Faz o que eu estou mandando, porque agora eu vou entrar em ação. Moisés pega o cajado e Moisés toca na água. E quando ele toca na água, começa a se ouvir um vento. Alguém começa a ver a água balançando. Há uma glória descendo aqui nesse lugar. Uma criança grita: mãe, parece que o mar está abrindo no meio. Um ancião grita: não parece. O mar está abrindo no meio. Deus está operando um milagre. O mar está sendo repartido no meio. Deus está fazendo um milagre. O Senhor está lutando por nós. Glória. Moisés ordena ao povo que marche, porque eu estou lutando por vocês. E o povo começa a marchar. E o povo começa a marchar. A palavra para a igreja é: marche. 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 Porque Deus está lutando as nossas lutas. Eu demorei para aprender, porque eu pensava que eu ia lutar com a força do meu braço, com a minha revolta. Mas a gente não luta contra nada, até porque nós não temos força nenhuma. Mas o nosso Deus é quem luta por nós. É Ele que abre o mar para nós passarmos a pés enxutos. O milagre que Deus está fazendo é muito grande. Jesus, Ele abriu o nosso mar na cruz, e a vitória dele não foi nada que eu fiz, não foi nada que nós fizemos, foi o que Ele fez. Se nós estamos aqui hoje vivendo um milagre de Deus, não foi porque nós éramos bons, mas foi porque Cristo resolveu entregar a sua vida por nós. Foi porque Ele resolveu abrir o caminho no meio do mar para a gente passar pelo meio a pés enxutos. Quando eles chegaram do outro lado, o inimigo entrou no meio e tentou alcançar. Mas quando eles estavam bem no meio, Israel tinha saído a última pessoa, Deus olhou e disse: calma, fique firme, porque eu estou lutando. E Deus faz assim, e o mar se fecha, e os inimigos de Deus morrem. Porque quem lutou aquela batalha não foi Israel, foi o próprio Deus. Deus está dizendo para nós nessa noite que Ele luta as nossas lutas. Deus continua falando hoje. Deus continua lutando hoje por nós. E marchar é confiar, mesmo sem entender. Marchar é confiar, mesmo sem entender. O Senhor está lutando por nós, e nós estamos calmos em Cristo. Estamos descansando nele, esperando o livramento.
quero que você fique em pé agora comigo. Eu quero que com seus olhos fechados, eu quero que você, que ainda não é convertido, que ainda não se entregou para Cristo, você não precisa vir aqui à frente. Eu quero que você faça essa oração, feche seus olhos. Diga: Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no teu livro. Eu confesso o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Eu sei que nada que eu faça pode me salvar, mas o Senhor pode lutar por mim e me salvar. Então me salva. Me salva, Senhor. Igual a ti não há outro, e não haverá outro. Se você fez essa oração no seu coração, e de fato foi uma oração verdadeira, vai começar a acontecer uma transformação na sua vida. Ela é uma transformação que pode ser rápida ou lenta, mas ela vai começar a acontecer na sua vida. As coisas erradas que você fazia, você não vai ter mais prazer nelas, e você vai querer pertencer ao Senhor. Feche seus olhos.